Fala, queridos! Passando aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, para dar um testemunho também no finalzinho do vídeo, né? Tudo que Deus tem feito na minha vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem do meu devocional, né? Café com Deus Pai, é esse aqui, que diz assim: às vezes é necessário refletir sobre quem somos para não mudarmos a nossa identidade. O texto básico que ele usa é Salmos 42, versos 5 e o 6, que diz assim, o título da mensagem diz assim: ouça a sua alma. E a mensagem diz assim: por que você está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o Salvador e o meu Redentor. Em algumas traduções está diferente, mas quer dizer a mesma coisa, amém? Em nome do Senhor Jesus. É necessário, muitas vezes, que a gente pare para refletir sobre quem nós somos em Cristo. Porque muitas vezes nós queremos deixar as pessoas colocar rótulos na gente. Não devemos agir assim, não devemos deixar as pessoas editar as nossas vidas, né? Tomar frente das nossas atitudes, dizer como nós devemos fazer ou não. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos perguntar para nós mesmos, dentro da nossa alma, muitas vezes passando por problemas, lutas, por que nós estamos abatidos, por que nós estamos frustrados. E colocar isso diante do Senhor. Aqui o salmista ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a certeza no Senhor, porque dele vem a resposta para a tua vida. Dele vem a solução para o teu problema. Amém? Em nome do Senhor Jesus, jamais deixe que alguém fale para você o que você tem que ser. Você é aquilo que Deus quer que você seja. Você vai realizar aquilo que Deus quer que você realize. Amém? Não é o que as pessoas pensam de você, mas sim o que Deus pensa de você. Amém? Essa palavra também serve para mim. Em nome de Jesus. Primeiro Deus, ele trata comigo para depois falar com vocês. E o testemunho que eu quero deixar para vocês daquilo que Deus tem feito na minha vida é que a gente teve uma conferência profética na nossa igreja, a Quadrangular Família Global, aqui de Cândido Mota. E nessa conferência, nesses 2 dias de conferência, Deus realizou milagres na minha vida. Eu estava com meu quadril travado, né? Para quem acompanha a minha situação, vem acompanhando desde o começo, né? Que eu estou passando por um tratamento com a psicóloga, com a fisioterapeuta. Mas mesmo assim eu estava sentindo muita dor, estava com o quadril muito rígido e os meus músculos eles estavam encurtados. Os músculos da minha perna estavam encurtados. Eu estava andando muito na ponta do pé e acabava perdendo o equilíbrio. E não conseguia ficar muito tempo de pé por conta de sentir muita dor na perna e também no quadril. E no momento lá do culto, ele chamou algumas pessoas lá na frente, pessoas que tinham fibromialgia, pessoas que tinham rigidez no quadril, problemas na coluna. E até então eu não queria ir lá na frente. Mas o Espírito Santo começou a tratar comigo lá no fundo e disse: por que você não tá lá na frente ainda? E aí eu fui lá na frente, disse para ele que eu tinha uma perna mais curta que a outra e tinha essa rigidez nos músculos, né? Os músculos estavam encurtados. E ele ministrou sobre a minha vida. E depois, no dia seguinte, eu comecei a perceber a diferença de uma perna para outra. As duas ficaram iguais. As duas ficaram iguais, né? E toda aquela rigidez que eu tinha no quadril desapareceu. Toda aquela dor que eu sentia para levantar a perna, para ficar em pé,
eu não tenho mais. Eu não tenho mais. E até então, eu estava usando palmilha ortopédica para igualar, né, as duas pernas, elas ficarem no mesmo tamanho. E eu não tenho muita dor na coluna, que tava forçando muito a minha coluna por essa diferença que eu tinha no quadril, né? Por conta das pernas serem uma maior que a outra, né? E agora tem dias que eu uso a palmilha e tem dias que eu não uso a palmilha. E as pernas estão iguais. E glorificado seja o nome do Senhor por isso, né? Por o que Ele fez na minha vida. Algo que eu já vinha pedindo também para Deus. E foi muito forte o que Deus realizou. Ele renovou os meus dons espirituais, né? Naquele dia. Coisa que eu também já estava pedindo para Deus. Minha filha foi lá na frente pedir oração. Ela tava com probleminha no olho, né? Tava inchando muito o olho dela, inchava, desinchava, inchava, desinchava, e a gente não conseguia resolver aquele problema. E ela pediu para que o profeta orasse, o profeta orou, e depois daquele dia nunca mais o olho dela inchou, nunca mais o olho dela coçou, né? Teve uma alergia. E glorificado seja o nome do Senhor por isso. Ela falou que estava com muita dor no estômago, queimação no estômago, graças a Deus ela tá bem. E glorificado seja o Senhor por isso, né? Por esse milagre, que eu digo que é um milagre, porque quando os músculos eles se encurtam, né? É muito difícil eles voltarem novamente, é com muito exercício. E até então eu não tinha comentado com ninguém, só comentei com a minha mãe a respeito. E glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E é isso. Que Deus e os céus venham abençoar vocês e guarda essa palavra no coração de vocês.